Olá, esse é o ETIC Talks, o podcast e videocast do ETIC, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Fundação Vanzolini e da COSAN. A gente tem feito uma temporada especial sobre a COP30, a conferência entre as partes que ocorreu entre 10 e 21 de novembro pela primeira vez no Brasil, mais especificamente na cidade de Belém do Pará. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Rui Chamas, que é presidente da ISA Energia, uma das maiores transmissoras de energia do Brasil. Ele vai conversar um pouquinho sobre armazenamento, ele vai conversar sobre a mudança de perfil das transmissoras e sobre um projeto inovador de onças pintadas aqui no Brasil. Rui, tem aí uma frase que fica muito famosa cada vez a cada ano, principalmente agora com os data centers e com com esse giga carga chegando no sistema, que é sem transmissão não há transição, que a transmissão é a espinha dorsal da transição energética. Como é que você, aí que é presidente de uma das maiores transmissoras do país, de um grupo que é bastante representativo no setor da América Latina, enxerga a transmissão dentro do contexto da transição energética? Eu acho que a transmissão de energia tem um papel fundamental, e eu vou fazer um breve discurso que você já me ouviu falando, Rockman, que é: o gerador deixou de ser estável, hidro ou termo, e hoje ele é intermitente. O consumidor, ele é gerador, seja no teto da sua casa, seja em autoproduções solares por aí. E a transmissão que está no meio, que tinha um papel relativamente passivo, hoje serve muito para segurar essas oscilações. Estava falando agora com um especialista técnico, tem equipamentos que estão sendo ligados e desligados com uma frequência muito alta, não só na transmissão, mas também na geração, para garantir controle de frequência, controle de tensão, porque a gente passou a ter, intradia, uma variação gigante de carga percebida pelos geradores, o que obriga o nosso operador nacional a fazer manobras importantes e levantar a mão dizendo: preciso de novos elementos, quer seja para trazer controle de frequência, para controle de tensão, para fazer o suporte da reserva de capacidade que acontece no final do dia. Esses elementos, eles vão acabar, se não parte da transmissão, próximos à da transmissão na sua forma de operar. Então, eu acho que é fundamental o papel da transmissão nesse momento da transição energética. É interessante que você falou, junto na sua pergunta, você falou de data centers e aumento de carga. Para mim, data center e aumento de carga é uma camada adicional de complexidade nesse assunto. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma demanda que hoje tem aquela curva do pato bem marcada, não é a demanda do data center que vai dar conta do excesso de energia que eu tenho na metade do dia, porque ela precisa de energia 7 por 24, ou 24 por 7, como preferir. E aí o tema é como que nós nos preparamos para esse crescimento de demanda, que não é mais aquela demanda conhecida e que facilmente pode ser prevista, que a gente tinha no sistema. Mas também não é uma coisa explosiva, eu acho, viu, Roberto? Se você pega a demanda hoje no Brasil para data centers, eu vou falar de cabeça, deve estar em algo como 0,7 giga. É 1% da carga. Hoje a gente estava tem um ETIC até por aí. É 1% da carga. E a previsão é que até 2030, então, em 5 anos, no mundo esse número dobra. Nos Estados Unidos, com velocidade maior, talvez ali eles encontrem muito gargalo. Eu imaginar que no Brasil, mais do que dobra, triplique. E aí eu deixo de lado aquele mega projeto que tem sido discutido no Ceará, na zona de processamento de exportação. Mas eu estou falando aqui do abastecimento normal do país, ou internalização até demanda, ele chega em 3 GB. 3 GB de crescimento de carga para o país não é nenhum absurdo. O grande desafio é fazer com que esses 3 gigas tenham energia confiável nos prazos que eles gostariam. E aí eu acho que tem, no mundo dos data centers, um desencontro de expectativas. Eles querem coisas em ano e meio,
e comprar um transformador é emissão para 36, 48 meses. Então, como que a gente consegue fazer esse planejamento para ter antecipação e não sobreinvestir? É um desafio que a EPE está trabalhando com bastante afinco, chamando as empresas, falando exclusivamente com eles, e buscando colocar o que é real, e é importante isso, viu? O que é real no planejamento. Você estava falando sobre esse real, nos números do governo de pedidos de conexão de 2020 a junho de 2025, a gente teve 13 gigas de pedidos. De junho desse ano até agora, novembro, a gente já teve mais 13. Então, em 5 meses, a gente teve pedidos que somam quase o que teve de 5 anos, mas é o que você falou, são pedidos. Perfeito. Pedidos não quer dizer que sejam efetivas conexões que serão realizadas nos próximos anos. Eu acho que decifrar dos pedidos o que é real é um trabalho importante que a gente tem que fazer no país para não ter um sobreinvestimento, nem frustração de investimento. Os primeiros 13 gigas que você falou, eles foram, em parte, decifrados quando a ANEEL ou a ANS começaram a pedir garantias. Isso deu uma purificada nos pedidos. Por outro lado, agora você não tem esse processo para distribuição. Você pode pedir a mesma coisa de distribuição sem pedir de garantias. E aí eu me pergunto se que existe algum excesso. Eu não sei, eu não consigo dizer, mas eu acho que esse é um tema super importante. O grande desafio que a gente tem como país, e o nosso país é um país que tem recursos, como qualquer outro, mas o nosso ainda mais, dada a quantidade de prioridades que temos, limitados. É como que a gente investe na infraestrutura na boa velocidade para atender o crescimento de carga. Lembrando que essa fila de pedidos não é brasileira. Nos Estados Unidos, você tem uma fila que às vezes chega em alguns estados de 10 a 12 anos, por conta dos mesmos problemas, questão de licenciamento, questão de planejamento. Essa fila é mundial e faz essa corrida pela inteligência artificial no mundo. Agora, Rui, você está numa área em que a gente conversa aí com presidentes, esses últimos dias eu conversei com vários presidentes de data center, eles falam, ou São Paulo, aquela área ali, é isso aí. É É, aquela área que é a área do coração. o que aconteceu no mundo do data center, na minha percepção? Ali, por estar próximo de São Paulo, e razões históricas, se instalaram várias data centers. Que agora, no crescimento, querem crescer a partir de onde estão. Com todas as redundâncias que eles querem, e o modelo de negócio deles. Tem conseguido alguns pareceres de acesso do INS. Alguns que chegaram um pouco mais tarde já não estão conseguindo com facilidade. E com frequência a gente conversa com eles, discute, troca ideia, ainda que seja um papel do INS, é do INS esse papel, como a gente conhece muito bem a rede de São Paulo, a gente consegue trocar ideias e imaginar quando que as coisas vão acontecer. Em alguns casos, o parecer de acesso depende de obras nossas. E aí é fundamental que a gente garanta que essas obras entrem no tempo. E essas obras passam a ser obras de reforço que você tem que pedir para o regulador para obter essa autorização, porque isso vai depois fazer parte da tua já fazem parte, são obras conhecidas. Né? Então, tem uma linha que é Bom Jardim, Fernão Dias, que é uma linha importante, tem um reforço em Bom Jardim, que é Jundiaí, que é importante. A gente está fazendo investimento em um transformador defasador aí, aqui na Grande São Paulo, também está aprovado. Agora, os tempos são longos. São longos, eles são mais longos do que a ansiedade do empreendedor do data center. E eu acho que conversando você tem que buscar o melhor caminho. Você estava falando dessa mudança dessa rede, que essa rede estava acostumada de um jeito, há 25 anos ela era de um jeito, ela era hidrotérmica, com grandes hidrelétricas, principalmente aí perto, mais ou menos perto do centro de carga, e você foi para hidrelétricas distantes do centro de carga, porque estão na região norte, parte delas sem reservatório. Você tem um bloco muito grande de eólica no Nordeste, que gera energia muitas vezes de madrugada, e você tem solar centralizado, você tem 45 GB de geração distribuída solar. Em 2015, quando a ANEEL fez
a resolução 687, a gente tinha 0,02 GB. De 0,02 GB para 10 anos, a gente foi para 40. É um crescimento que só se explica na matemática exponencial. Então, como que é? Você enxerga essa figura do TSO, ou seja, que a gente já no TikTok já conversou com vários especialistas na primeira temporada, quando a gente discutiu o modelo do setor elétrico, os 21 anos dele, essa figurinha, ou seja, o ONS, ele é o maestro, só que ele vai precisar de outros maestros orquestrando, ou seja, mini operadores, às vezes, para baixa tensão, para GD, e outros operadores de transmissão. É isso, é essa rede que você enxerga nos próximos anos? Gente oferecendo controle, tensão, novos serviços e novas figuras regulatórias? Essa discussão está na mesa hoje. O ONS lançou essa discussão sobre o DSO, na visão deles, que eles têm trazido em algumas apresentações para os operadores, os agentes, perdão, e a gente tem participado, ele entende que os DSOs poderiam fazer um papel de controle de ponta, só que entre a visão do ONS e a infraestrutura física e regulatória para que isso aconteça, acho que tem um caminho a ser percorrido. Acho que em outros países a gente vê esse papel de TSO descentralizado em algumas regiões. O Brasil tem, né? O Brasil, o ONS é descentralizado. Mas não me surpreenderia que um dia a gente pudesse, como grande operador na concessão paulista, ter algum papel que teria que ser definido pelo ONS. E o grande desafio que eu vejo nessa geração solar que atinge esse tamanho que você falou, e continuar crescendo, hein? Não existe nenhum sinal que diga para elas pararem de ser instaladas as gerações solares. A última medida do governo acabou não endereçando isso de uma maneira muito incisiva. Então, ser capaz de, no momento que tem excesso de energia, ter alguém que ajude o ONS a fazer a observação e o controle do que está acontecendo, eu acho que vai ser importante. E, Rui, além dessa questão da transmissão, uma outra, digamos, novidade que trouxe as duas últimas medidas provisórias aprovadas, cujos nomes das leis eu ainda não decorei. Eu também não. E se você não decorou, você decora todos os números, Paulo? Esse eu Eu não estou aliviado. Mas elas já trazem no seu embutido, principalmente a 1304, ela já posiciona o armazenamento dentro do arcabouço regulatório brasileiro. Armazenamento, palavra que quem acompanha o TikToks viu que o TikToks mostrou na conversa com o Edivaldo, com o Mário Veiga, com o Street, importância e que estava numa agenda regulatória da Agência Nacional de Energia já há algum tempo, mas foi atropelada por outras coisas, a pandemia depois. Mas agora se tornou lei, então o armazenamento está lá, e o armazenamento vai ter que ser regulado. E a gente vai ter no próximo ano, pela primeira vez, um leilão de armazenamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz a pauta aqui, você falou, pô, você vai conversar com o Ixo. Primeiro pergunta para ele como está o projeto no litoral de São Paulo, que é um projeto inovador que vocês fizeram, para você explicar um pouquinho a importância dele, porque ele surgiu de uma transmissora que via ali que tinha para atender um momento ali, ele podia ter uma solução inovadora que não iria contemplar uma nova linha, então se fez uma solução inovadora. E eu queria que você explicasse para quem está vendo ou para quem está ouvindo essa solução, porque essa solução é parte primeira da pergunta que vai depois tratar sobre a questão do armazenamento. Tá bom. Armazenamento é um canivete suíço no setor elétrico hoje, percebido como canivete suíço. E as três principais lâminas desse canivete suíço, eu diria que são armazenamento para arbitragem de preço, armazenamento para fazer abastecimento pontual de demanda, que a gente chama de peak shaving, e reserva de potência ou reserva de capacidade. Essas são as três lâminas que saem naturalmente quando você abre esse canivete suíço. No caso do Litoral Sul, nós tínhamos uma região, a região do Litoral Sul de São Paulo, abastecida pela subestação de registro, que fica na beira da Regis Bittencourt, quase chegando no Paraná,
momentos durante o ano que a gente tinha uma sobrecarga importante, uma demanda excessiva. E essa demanda colocava, na nossa visão, o sistema em risco. Você tem excesso de demanda, você começa a trabalhar em condições fora do ótimo, você pode gerar uma perda de uma região que está sendo abastecida pela transmissora e, na sequência, pela distribuidora. Naquela época, o planejamento tinha uma solução que era a instalação de um banco de transformadores, defasadores, se não me engano, que demoraria um tempo para serem instalados. Sabendo que bateria seria uma tendência, sabendo que bateria já era esse, entre aspas, canivete suíço, nós tomamos a iniciativa de propor, primeiro o OMS e EPE, depois o Ministério e a ANEEL, uma solução alternativa. Nos permita fazer um banco de baterias para abastecer essa região. O banco de baterias eu consigo fazer mais rápido. A gente conseguia fazer em um ano o projeto. O transformador defasador demoraria mais de 2 anos. E começamos a discussão. E aí o Ministério foi muito ciente, dizendo, ok, se vocês fizerem dentro do custo que nós teríamos na outra alternativa, pode ser aprovado. E assim foi. Claro que enquanto eles estavam discutindo, nós estávamos discutindo com eles, esperando a aprovação da ANEEL, que demorou ainda alguns meses, nós já fomos bancando reserva dos lotes da produção, projeto, contratação de empresas, e aí conseguimos, de fato, fazer o projeto em um ano, e ele está funcionando super bem. No começo ele funcionava muito no final do ano, esse ano, no Carnaval, ele já funcionou quase todos os dias, ou todos os dias do Carnaval, perdão. E é uma solução genial, e nós conseguimos o que nós queríamos. Além de atender bem a sociedade do Litoral Sul, nós aprendemos muito numa tecnologia que aparentemente é simples, mas tem uma série de detalhes de como operar, como carregar, como descarregar, entender bem esse ecossistema de fornecedores. Então, valeu a pena, é um projeto de sucesso, um banco de baterias de 30 mega, 2 horas que a gente tem na subestação de registro. Isso permite que vocês já tenham, digamos assim, um conhecimento melhor para participar do leilão do próximo ano? E esse leilão do próximo ano você enxerga como o primeiro leilão de algo periódico que vai ser contratado gradualmente, vai fazer parte do setor de energia elétrica? Quem viu o Etic Talks, viu uma conversa com o Eric, com o Street, com o Cioc, sobre a questão da curva do pato e como alguns estados dos Estados Unidos, os dois mais emblemáticos, um republicano, outro democrata, o Texas e a Califórnia, conseguiram incorporar baterias com sistemas de preço. E a gente viu aqui no TikTok como é preciso que o Brasil avance nisso. Mas você enxerga, a bateria que vai entrar um pouquinho diferente ainda nesse começo, mas você vê essa bateria ganhando um espaço crescente, Ruth? Começar pela primeira parte da sua pergunta. Falar que a gente tem uma vantagem competitiva gigante, acho que seria arrogância. Aprendemos bastante e entendemos que bateria é um elemento que pode fazer parte do portfólio de soluções de uma empresa de transição de energia como a Easy Energia Brasil. Ponto. Segunda parte da sua pergunta, aproveitando que outros colegas aí falaram em conversa com você, Rocco. A gente tem uma curva do pato cada vez mais marcada, e hoje tomou-se a decisão de fazer 2 leilões de reserva de capacidade, que é justamente a capacidade de fazer o pescoço do pato ser abastecido, né? Primeiro um leilão de térmica hidro, que vai sair em março, e na sequência, em princípio, esse de baterias. E eu não tenho a menor dúvida que um país que tomou a decisão, porque nós tomamos a decisão, de ter um crescimento de energia solar. Eólica também é um outro tema, porque eólica gera, faz o tempo todo, né? Mas solar, que tem operação dentro do dia, num período bem marcado, e nós vamos ter de dotar nosso sistema de mais capacidade de armazenamento. E desde que eu estou falando de mais armazenamento, não estou falando de bateria. Esse armazenamento pode ter alguns formatos. Pode ser hidrelétrico, pode ser bateria. Reversível, por exemplo. Você Pode está ser falando de reversível. elétrico, pode ser reversível. Acho que a gente tem que ter honestidade intelectual, e tem que ter honestidade intelectual e falar que temos opções.
temos opções. Nesse primeiro momento, a gente está falando de reserva de capacidade, que é essa escalada da potência do pescoço do pato. Agora, quando você trouxe na sua pergunta uma informação importante, né? Você falou Califórnia e Texas começaram a usar a bateria de forma importante, com sinal de preço adequado. Vamos voltar nas 3 lâminas do nosso canivete suíço. A primeira que eu falei é a arbitragem de preço. Então, se eu sou um gerador de solar ou de eólica e estou sofrendo de curtailment, uma coisa que eu posso fazer é armazeno durante um período, em vez de curtailment, e despacho no outro período, desde que eu tenha um incentivo adequado. Pelo que eu tenho conversado com alguns, eu vou chamar de colegas do setor, hoje ainda não está justificando esse investimento na geração. Mas é alguma coisa que a gente tem que analisar. E aí, uma boa pergunta que poderia ser feita é: há algo que deva ser feito do ponto de vista de sinal de preço que valorize esse tipo de investimento de forma que o pescoço do pato seja menos inclinado? E se você analisa os estudos do ONS mais recentes, eles falam uma demanda de potência adicional de algo com 2 GB por ano. Então, se você não fizer algo para dar uma achatada na curva do pato, esse pescoço vai ter que ter uma solução de 2 GB por ano. E só para reforçar o que o Rui está falando, um estudo público do ONS recente sobre o planejamento do setor entre 26 e 29 aponta que em 2029 a gente vai operar com um risco acima dos 5% ali que foi colocado numa curva de aversão ao risco em 2019, em 92%. Isso quer dizer o seguinte: o sistema está trabalhando no limite, ele vai precisar de reserva. A gente não vai contratar mais. Quando o leilão foi criado em 2004, a gente contratava megawatt-hora, a gente contratava energia. Agora a gente vai ter que contratar energia, flexibilidade e potência. O sistema elétrico mudou. O Rui, por exemplo, comanda uma empresa de energia, que é um exemplo disso, porque é uma transmissora. Quando eu comecei no setor de energia elétrica, transmitia energia elétrica. Hoje ele não apenas transmite, ele está olhando outros negócios. É isso? Eu acho que a gente está olhando o nosso papel nesse novo momento da transição energética de maneira mais ampla, onde a gente está aqui para servir a sociedade resolvendo problemas. Quais são os problemas que estão aparecendo? E aí a gente vai tentar, claro, respeitar a regulação, influenciar a regulação com boas participações nas consultas públicas e participar como uma empresa que está querendo resolver o problema. Esse estudo, é um estudo importante, é o PEL, né? É o PEL 2025. Tem estudos bem interessantes. Me fala uma coisa, pela configuração, a gente está em consulta pública ainda sobre esse leilão de armazenamento, mas vai ser variados os participantes? Como é que vocês enxergam isso? Vai ter vários tipos de participantes nesse leilão ou ainda prematuro dizer porque não tem uma definição final sobre isso? Na minha percepção, e está em consulta pública, tem muita coisa para ser discutida. Toda vez que você tem algo novo, você tem muita gente que se interessa na busca de achar um ângulo em que ele se sinta mais competitivo. Então, é possível que a gente tenha uma quantidade grande de concorrentes. Mas volto ao ponto quando você perguntava da nossa vantagem competitiva. Não é um eletrodoméstico que você compra e enfia na tomada, né? Não. É um ativo que vai ter que ser gerido. Inclusive, tem uma série de regras de confiabilidade que aparecem ainda. É normal, né? Porque ele precisa É normal. Né? Não é só colocar o equipamento ali, é operá-lo da melhor maneira possível. Então, veremos. Agora, acho que isso avança no tempo e as coisas elas sempre amadurecem, né? Os modelos de negócio vão amadurecendo e os players vão se purificando no tempo. Até porque, como você estava falando sobre essa questão de preço, na Europa você vê muitas horas, você está batendo o recorde esse ano, de horas negativas, quer dizer, de preços negativos. E preços negativos, na verdade, é curtailment na veia. O sujeito com preço negativo é o que o Rui falou, ele vai fazendo uma arbitragem.
a entrevista da Bárbara Rubin para o Ethic Talks na primeira temporada, ele mostra, ó, o empreendedor solar tem um momento que ele pode se interessar, mas para isso ele vai ter que ter ele vai ter que ter um preço, ele vai ter que ter alguma punição, algum sinal para ele colocar um storage ou fazer eólica, solar mais bateria. São esses modelos de negócio que vão ter que ser incentivados via preço. Sabe quando você fala de incentivar via preço, você está tocando um ponto para mim que é fundamental. Quem é que vai pagar a conta? Essa é a grande questão. Né? Se eu tenho uma arbitragem em preço na minha geração, eu faço a instalação, quem está pagando? A arbitragem de preço. Agora, se eu tenho incentivo para fazer solar em todo o país, faço o curtailment das renováveis em alguns momentos e coloco esse tipo de solução no sistema, é outro tipo de pagador. Então, encontrar os bons incentivos para que a infraestrutura seja colocada no sistema. A exemplo do que aconteceu na Califórnia e no Texas, me parece fundamental. Uma das entrevistas que a gente fez com o Gerson Kelman é a teoria dos cercadinhos do Kelman. Você está fazendo cercadinhos, às vezes você está pagando via encargos. Os encargos agora eles passaram a ser compartilhados. Antes da lei aqui, que acho que é a 15.269, que é a medida provisória 1304, boa parte deles ficava no mercado cativo. Agora o consumidor livre... Esse foi um movimento importante, hein? Esse foi um movimento bem importante. Eu acho que a gente tem que reconhecer essa medida provisória transformada em lei, foi super debatida. Que bom que ela saiu. Acho que ela tem alguns avanços, tem que ser reconhecido o avanço que foi dado, e a sociedade tem que continuar discutindo. Ele não pode se privar da boa discussão. Agora a gente vai sair da parte regulatória e vamos para a parte amazônica e do Pantanal. Você estava na COP 30, eu vi algumas fotos suas da COP 30. Antes de conversar sobre onças pintadas, a gente vai conversar sobre o que você achou aí do envolvimento brasileiro, dos países de uma COP realizada aí sem a participação americana, com uma política comercial americana diferente, com uma questão europeia diferente, com os orçamentos de defesa dos países europeus reduzindo subsídios. Se há 2 anos a gente tivesse tendo essa conversa, a minha pergunta não teria sido sobre data centers, teria sido sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde entrou um pouco no limbo, perdeu um pouco o dinamismo, e uma das razões foi essa guerra da Ucrânia e da Rússia e esse novo contexto geopolítico e impacto sobre os orçamentos. Mas eu queria te perguntar sobre esse... Como que você vê aí a COP30? Você estava em Belém lá, participou, como você enxergou a COP? Deixa eu primeiro fazer uma breve introdução do que é a COP, porque as pessoas falam da COP em Belém e elas não têm muita noção do que é. A COP é uma organização que se faz em camadas. Você tem uma área central, e ela é fisicamente central até, onde você tem a diplomacia dos países discutindo os temas, a partir de uma agenda que já vem sendo discutida. Depois você expande isso, você tem a área azul. A área azul você tem os pavilhões dos países, onde você tem seus países, seus técnicos, suas empresas, debatendo, discutindo, buscando caminhos e trazendo ideias. Mas, além disso, você tem a área verde. A área verde você tem empresas, universidades, grupos independentes, também levando sua contribuição. E fora disso tudo, você tem as manifestações populares na rua que acontecem. Né? Em um país democrático como o nosso, isso acontece. A Energia Brasil ela participou de eventos fora da COP e eu participei de alguns painéis, algumas discussões dentro do pavilhão azul, pavilhão dos países. Participei de uma discussão no pavilhão da Colômbia, fizemos uma assinatura de um compromisso com a FGV e a EPE para começar a trabalhar em quais são os sinais regulatórios para melhor adaptação das infraestruturas à mudança climática, que é um tema importante. Eu posso voltar daqui a pouco e te falar sobre isso. Participei também de um debate no pavilhão da Suécia. Além de várias reuniões que a gente acaba fazendo ali. Então, a COP é segmentada. Se você me pergunta o que eu achei da COP ali na área central, eu não estava próximo, mas você trouxe elementos importantes, né? Como é que a gente chegou nessa COP? A gente chegou com os Estados Unidos pulando fora
formalmente do Acordo de Paris. A Europa fazendo uma mudança de prioridades, né? Quer seja por questões orçamentárias, questões de guerra na Europa, que ainda persiste, questões domésticas, eu vou chamar. Então, a gente vê a Europa ainda, claro, muito relevante como farol do mundo em vários temas, mas com temas domésticos importantes. A China dominando supply chain. A agenda chinesa dominando supply chain, dominando a eletrificação de veículos, dominando muitos dos investimentos na transição energética e com a sua própria agenda. Né? Então, é assim que a gente chega. E aí, quando você pergunta, quando a gente saiu da COP, e cada um pode ter a sua narrativa, mas eu vejo a COP como uma grande reunião de condomínio, onde o importante é avançar. Então, você pode, dependendo da expectativa, achar que avançou mais, avançou muito, avançou pouco. É importante avançar na compreensão do problema, na descrição do problema e em eventuais soluções. E eu acho que a gente avançou em algumas soluções. Então, o multilateralismo foi reforçado. Acho que a busca do consenso está super forte. Foi uma COP que se falou bastante de adaptação. Então, a gente já entende que a gente vai chegar no grau e meio e a gente tem que estar se preparando para isso. Depois eu falo até esse trabalho que a gente foi discutir com o GV e EPE, que a gente lançou lá. Tem um tema que eu ouço as pessoas falando, eu vou repetir aqui, mas eu confesso para você que eu não decifro bem, que é o financiamento climático. Né? Eu vejo números assim, magnificentes, assim, gigantes. Eu não entendo bem de onde vem esse dinheiro, para que projeto e como é que é a rentabilidade. Eu vejo muito anúncio desses grandes investimentos para fazer as transmissões. Fico feliz com isso, mas eu confesso que eu não decifro. É distante do meu mundo. E acho que saiu no final da discussão, muito pela arte do Correio do Lago, essa proposta de, tá bom, a gente não consegue fazer um roadmap para acabar com os fósseis, eu vou fazer uma proposta para entregar para a próxima presidência da COP, que vai estar com os australianos organizadas na Turquia, né? Então, é assim que eu vi. Independente disso, eu vou falar para você, Rockman, que eu passei 4 dias lá. Eu saí feliz. Saí feliz de ver tantas pessoas sérias, tantas empresas sérias, tantos governos preocupados em como a gente faz para avançar no tema climático. Me fala uma coisa, Rui, você estava falando sobre esse estudo da FGV e do AIPE. Que estudo é esse? É para estudar o que? Avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre o setor de energia elétrica? Isso surgiu É, depois desse eu estudo. acho que você talvez recorde, mas acho que para dar o contexto é importante eu trazer aqui. Ah, Nós fizemos ao longo do ano passado. Ao longo do ano passado, eu peguei a previsão de aquecimento global, 2030, 40, 50, e imaginei, uma consultoria desenhou para mim câmbios, mudanças climáticas que poderiam se manifestar. Ventos, inundações, deslizamentos, fogo, bom, várias, são 7 dimensões. Aí eu fiz o cruzamento disso com as minhas infraestruturas. E aí é interessante que você vai aprendendo conforme você vai fazendo, né? Quando está fazendo a primeira vez. Quando a gente fez isso, a minha sensação é pronto. Agora é só reforçar essas infraestruturas. De fato, teve umas que a gente sabe reforçar. Tem uma estação que tem potencial de inundação, a gente vai fazer um projeto e vai colocar um sistema de bombeamento para minimizar o risco ali. Quando a gente chegou nas linhas que podem sofrer ventos extremos, os ventos são tão fortes que reforçar essas linhas é extremamente caro. Então, imagina uma linha que teria que ter uma resistência N vezes maior. Não é só botar uma barrinha aqui, uma fundação mais forte. Algumas pode ser que sejam, mas algumas não. E aí a gente começou um trabalho dentro de um conceito de gestão que eles chamam de safe fail e fail to safe. E eu vou te dar um exemplo e você vai entender bem o conceito. Safe fail é o conceito da usina nuclear, ela não pode ter problema. E safe to fail, ela é segura se falhar. Quando você tem um tufão na Flórida, você já deve ter visto essa imagem, vai acontecer o tufão.
Eles sabem que acontece com alguma frequência ventos de 150 a 180 km por hora. Como eles têm a previsibilidade, essa é uma coisa que a gente tem dificuldade, a gente tem alguma, eles, às vésperas, têm uma frota de empresas de energia, de água, de corpo de bombeiros que vêm de outras regiões e ficam esperando a passagem do tufão para rapidamente fazer o, a correção no menor custo potencial para a sociedade. Porque eles sabem que fazer estruturas que aguentassem qualquer tufão talvez fosse caro demais para a sociedade. Então, esses são os conceitos que a gente está tangibilizando. Então, fizemos estudos, vulnerabilidade, e tem esses dois conceitos. Eu já estou, e a gente acabou de ter queda de torres aqui no interior de São Paulo, a gente conseguiu levantar 17 torres em 11 dias. Duas linhas nossas caíram. Teve um evento, eu não vou lembrar, acho que foi 1º de novembro, caíram torres da Eletrobras também, da Axia, no sul do país. Aquela cidade no Paraná foi destruída. Aquele vendaval, eu não sei, a gente já estava preparado. Eu já tinha torres reservas em algumas regiões, eu tinha caminhões à disposição, a gente tem um alerta que depois de vermelho é o roxo, né? Quando aparece o alerta roxo, a gente sabe que a chance de a gente ter algum problema é grande. E aí eu fecho isso explicando que hoje a nossa regulação não está adaptada para isso. Hoje, depois de algumas horas que a linha não está disponível, eu já paguei a parcela variável máxima e eu não tenho incentivo para colocar a linha de pé rápido. Então, o que a gente quer é, temos um incentivo adequado para fazer esse processo de correção rápida? Hoje, em algumas linhas de transmissão, a gente não tem os incentivos regulatórios para ter torres reservas esparramadas a cada N quilômetros. Hoje, eu conversava com um concorrente hoje sobre isso. Hoje, eu ainda não tenho um arcabouço adequado para fazer colaboração entre equipes. A gente consegue fazer, mas talvez pudesse se desenvolver. Então, entendendo que o primeiro trabalho a gente fez com o IPE, a gente chamou a FGV, a Joísa Dutra, que você conhece, que é uma consultora brilhante, já foi diretora da ANEEL, para entender quais são as possíveis recomendações que a gente poderia fazer para a ANEEL. A ANEEL conhece esse trabalho, a gente apresentou para eles, são super abertos, viu, Hoffman? Eles entendem que mudanças de ambiente necessitam mudanças potenciais de regulação. E eu acho que a gente tem a sorte de ter na ANEEL um grupo de técnicos muito bom mesmo. Então, a gente vai começar esse trabalho, a FGV encampa o trabalho para poder levar uma contribuição adequada. E a gente assinou esse acordo lá na COP, num painel que a gente organizou lá na Zona Azul, que eu falava. Não, muito interessante o que o Rui está falando, e o Rui está me dando a ideia de convidar um concorrente dele, o Ricardo Cirino, que o Ricardo Cirino sofreu com queda de linha de transmissão na região norte, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, sofreu com incêndios no Pantanal, perto das faixas de domínio das linhas de transmissão dele, e no Rio Grande do Sul, teve uma torre de transmissão dele que foi arrancada do chão por conta das enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. E uma das coisas que o Cirino buscou fazer, centrais meteorológicas, e buscou conhecimento lá fora, por exemplo, para ver o que poderia ser feito para mitigar. Porque o que o Rui está falando é o seguinte: vai acontecer, a gente não sabe quando, mas os efeitos serão extremos e a gente precisa estar o quê? Mais rápido e para, quando acontecer, resolver. Só que precisa ter, de um outro lado, o incentivo da eficiência, que o regulador tem que premiar essa estrutura que não estava prevista. É isso que o Rui, na verdade, está falando. Então, opa, calma aí, esse regulador ele precisa ter aqui uma caixinha aqui que ele precisa dar esse incentivo para cá. Essa regulação ela ainda precisa ser ajustada, porque o setor de energia elétrica começa a enfrentar todo ano, não é só na transmissão, é na distribuição e na geração, os efeitos climáticos. Agora, se você me permite, e aí eu vou fazer uma leitura aqui, Rockman, você me perdoa por isso. Quando eu falei o say fail e fail to safe, a tua primeira reação, eu digo que a primeira reação de todo mundo é:
pô, tem um problema, reforça para que não tenha problema. E aí, normalmente, quando eu dou o exemplo do que existe na Flórida, e aí todo mundo conhece, todo mundo já viu essa foto, né? Essa preparação que existe. Poxa, é verdade. É muito caro você ter uma estrutura de segurança à prova de qualquer coisa, como tem uma central nuclear. A gente chegou a fazer o estudo de uma torre e dava 7 vezes o tamanho da torre em termos de estrutura para aguentar os ventos que podem acontecer. E tem ventos malucos, viu? Eu estou aprendendo umas coisas novas. Tem um vento chamado não sinótico, que é um vento que parece uma pegada de um gigante. Em inglês eles chamam de downbursting. Ele afunda a torre. Foi difícil você reforçar a torre para isso. A torre tem os seus tirantes feitos para aguentar tração, não compressão desse jeito. E uma das torres que foi arrancada agora, ela foi arrancada parecida com a do Cirino. Só que a do Cirino foi por enchente, daí volta. A gente teve uma que o vento levantou a torre. A torre tem, talvez, 30 anos, tá lá. Primeira vez na história que levantou uma de vocês? Eu não sei se é a primeira vez, mas me impressionou. Olha como me impressionou. Então a gente está percebendo que, bom, ventos extremos estão se materializando com uma frequência que não é a mesma que a gente tinha alguns anos atrás. E como sociedade, a gente tem que se adaptar. Agora, de novo, EPE é muito aberto ao tema, a ANEEL muito aberta ao tema. Já o ano passado eles fizeram uma sensibilização ao assunto, logo depois dos Tomadas terremotos do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente vai avançar. Então, avançaremos como sociedade, não tem dúvida não. Agora a gente vai para o último capítulo da entrevista sobre as onças pintadas de um programa que vocês têm. Não é um programa apenas brasileiro, só para entender e para você explicar por que qual que é esse programa Jaguar, Jaguar Conexão, e o que tem a ver a onça? A onça fica numa região mais intocada, ela tem, ou seja, essas regiões mais intocadas têm um potencial de crédito de carbono. Como é que vocês buscam trabalhar? Porque, mais uma vez, as onças pintadas são animais das Américas e elas vivem num trecho muito grande, elas precisam de área para viver. E elas ficam da região da América Central e você vai encontrá-las praticamente até o Chile ou a Argentina. Seja o puma, seja a onça pintada. São as duas espécies das onças existentes aqui no Brasil. No Pantanal, na Amazônia, você tem o cerrado também. Quer dizer, desculpa, na Caatinga. Você tem aqui, por exemplo, no Parque de Iguaçu, você também em outro lugar. E no Pantanal, para quem nunca visitou lá, é um dos melhores lugares para você avistar onça pintada no mundo. Talvez seja o melhor lugar. E aí, a Isa tem um programa do Jaguar nas Américas e o Rui vai explicar o que é esse programa, como que é, eles fizeram uma emissão também inovadora. Como que é, Rui, esse programa? Obrigado pela pergunta, Rockman. Quando a gente fala de descarbonização da sociedade, você pode imaginar que você vai ter um carro híbrido, um carro elétrico, você vai reduzir a sua emissão de CO2, você vai reduzir o seu consumo para que a gente emita menos CO2. Mas tem um tema fundamental que é a preservação das florestas ou reflorestar áreas que foram devastadas. Para que isso aconteça, e é um tema que está em evolução, eu fiquei muito feliz de ver o Thiago Barral, que estava no Ministério, agora assumindo uma posição no Ministério da Fazenda, na busca de regulamentar ou estruturar o mercado de carbono, que é um mercado de carbono que vai gerar a possibilidade de áreas preservadas ou reflorestadas, a partir da emissão desses créditos de carbono, manterem em pé, no caso das que já existem, ou se reconstituírem no caso do reflorestamento. A ISA Energia Brasil, na verdade a ISA, como um todo, tem esse programa e ele está em todos os países em que a ISA opera, Colômbia, Peru, Brasil, Chile, e tem por objetivo ajudar em áreas que já estão preservadas a conseguirem um projeto que façam que elas gerem crédito de carbono, esse crédito de carbono seja monetizado, e com essa monetização você tem recursos para que a terra fique de pé, para que a árvore fique de pé. Com a floresta em pé, você pode fazer um monitoramento da fauna. E quando você faz um monitoramento da fauna e você encontra a onça pintada, ou jaguar, que é a onça pintada em espanhol, quer dizer que toda a cadeia alimentar está preservada. Se você encontrou a onça pintada, você preservou tudo.
com um desafio que a onça pintada, ela precisa de espaço. Ela precisa de espaço. Então, tem um trabalho muito bacana que é um Acho que safari. são 10 quilômetros quadrados que ela precisa. É uma área bem grande que ela percorre por mês. E ela tem, então, eu ia falar de um trabalho muito bacana que o On Safari, o Mário Haberfeld, que é um craque do assunto. Esse cara eu costumo dizer que a gente tem que apoiar aquela pessoa que banca as brigas mais difíceis, e o Mário é um que escolheu uma briga difícil e está fazendo maestria. Ele fez uma associação, tentar não me equivocar, Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, se não me engano, para preservar os corredores da onça pintada no nosso continente. E ele estava me explicando, a gente jantou junto lá na COP, ele fez um jantar conjunto, mas homenageando a ele, e eles conseguem mapear, então, as áreas preservadas, e se a distância entre as áreas preservadas não é muito grande, você tem mobilidade da onça, você cria os corredores. E isso é fundamental. E isso é fundamental para também haver troca genética, porque isso fortalece a espécie. Essa é uma das teses que o Haberfeld tem, que a onça safari tá. Se você não permite isso, ela começa a não variar, porque começam a procriar da mesma família, você começa a ter maiores problemas de doença e tudo o resto. Então, esse é o nosso programa. Eu diria que é um programa que eu tenho muito orgulho, e ao mesmo tempo eu acho que ele é, perto de outros grandes programas, ele é modesto, mas fundamental. Então, a gente tem um primeiro programa que nós fizemos com o Instituto do Homem Pantaneiro, lá no Pantanal, e a gente tem um segundo projeto que a gente assinou como parceiro da Perfin Climate. Eu não sei se você conhecia isso, no Acre. A Perfin ela está com um modelo de negócio bem interessante. Ela comprou a terra. Eles estudaram muito. Ele comprou lá no Acre, é isso? Lá no Acre, uma área preservada, porque ele entende que para preservar e garantir que você tenha créditos de carbono sustentáveis no tempo, você tem que ser dono da terra. É claro que no caso do homem pantaneiro é quase que uma fundação, então a chance é grande. Mas a propriedade da terra, a estabilidade na visão de longo prazo do dono da terra é algo muito importante. E a gente entrou de sócio com eles, e eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Espero que em breve eles consigam fazer a primeira emissão de créditos nessa área preservada. Créditos RED+, né? Então, esse é um programa muito interessante. A sensação está fazendo certo de modo importante. Você tem ido lá, Rui, visitar? Eu Como é não que tá? fui ainda, Hoffman. Eu sou um... Infelizmente, as obrigações corporativas me prendem em São Paulo ou numa cadeira de avião mais do que eu gostaria. É impressionante, mas é um projeto muito legal. Tá certo. Bem, eu queria agradecer a participação do Rui Chamas no TikToks. TikToks é o podcast, videocast do Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Fundação Vanzolini e da COSAN. E a gente, nessa temporada, está fechando o nosso especial sobre COP30. Eu queria agradecer ao Rui e falar para vocês que nos seguem, continuar com as redes sociais para a gente trazer novidades com uma nova temporada do TikToks. Obrigado. Hoffman, obrigado.